Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Para não perder nenhum vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Me diz aí, quantos louvores você tem ouvido e aprendido doutrina? Quantos louvores tem te ensinado sobre justificação pela fé? Tem te ensinado arrependimento? Tem te ensinado fé salvífica? Tem te ensinado santificação? Tem te ensinado propiciação de Cristo? Tem te ensinado a morte vicária e a ressurreição de Cristo? Não? Esse é o papel da música. É o papel da música. É assim que a música cristã deveria ser cantada nos nossos cultos. Ensinar doutrina para a igreja. E isso tem acontecido? Você está entendendo? A música cristã deve ser centrada primeiro nas Escrituras. Não deveria ser cantada outra coisa a não ser as Escrituras, ou é obviamente uma composição que insinua as Escrituras, que prega as Escrituras, que ensina a Escritura. No Salmo 119 está repleto de textos que mostram que o cântico, que o louvor, que a adoração e a letra deve ter como conteúdo as Escrituras. Mas por que, pastor? Porque eu devo cantar as Escrituras? Porque a letra do louvor deve possuir as Escrituras? Por causa do papel didático da música. Porque através das Escrituras deve-se ensinar doutrina para a igreja. Colossenses 3,16. A palavra deve habitar em você de tal maneira que ela deve saturar você. Tanto para o ministro que canta, ele tem que se saturar das Escrituras, quanto para aquele que ouve, vai se saturar a ouvir as Escrituras. Mas para isso o cântico, o louvor deve estar recheado de doutrina. Nós abrimos hoje à tarde, Efésios 1, do 3 ao 14, é o maior parágrafo da Bíblia, é um hino que Paulo compôs, e dentro daquele hino, daquela música, o que tinha lá? Está cheio de teologia bíblica, cheio de doutrina soteriológica, está cheio de atributo de Deus, está cheio de cristologia, um cântico que ensinava a doutrina para os efésios, um cântico que ensinava atributo de Deus para os efésios, um cântico que ensinava soberania de Deus, um cântico que ensinava cristologia. É o papel didático, é o aspecto horizontal da música. Por que a música tem esse poder? Aristóteles disse, filósofo grego, a música tem o poder de formar caráter. Ele sabia o poder que a música tem. A música forma opiniões. Quem se lembra aqui do festival de música de rock Woodstock? Um dos primeiros, se eu não me engano, final da década de 60, início de 70. Qual foi a ideologia do Woodstock? Sexo, drogas e rock and roll. Aquele festival de música influenciou uma geração inteira no globo terrestre. Depois desse festival, o que nós tivemos? O advento do contraceptivo, do anticoncepcional, da camisinha, do sexo entre solteiros, da liberalidade sexual. Até então era assim um escândalo o sexo entre solteiros, ficar grávida no tempo de solteiro. Drogas era uma coisa bem restrita. Este modelo musical influenciou opiniões, tirou a inibição do jovem, formou ideias e pensamentos e personalidade. Olha a força que a música tem. Década de 60 no Brasil, a ditadura militar. Se lembra?
uma música foi capaz de ajudar a derrubar a ditadura. Geraldo Vandré, ele compõe uma música para não dizer que eu não falei de flores. Caminhando e cantando, seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, caminhando e cantando, né? Essa música foi uma música que tirou milhões de jovens das ruas para protestar contra a ditadura militar, e ela foi uma das principais ferramentas para a queda da ditadura militar, porque era uma música que afrontava a ditadura no Brasil. Ela influenciou jovens, ela mudou a opinião dos jovens, e ela fez com que eles saíssem das casas, fossem às ruas, protestassem, e ajudou de forma poderosíssima a queda da ditadura militar. A música, Geraldo Vandré, uma única canção. Esse é o poder que a música tem. Agora, quando eu faço mau uso dela, ela pode fazer isso que o Woodstock fez, ela pode levar pessoas às drogas, e quando eu faço o bom uso dela, ela pode formar a opinião do povo de Deus, ensinando doutrina sã, salvífica, ensinando teologia sadia. Esse é o papel da música. Agora, o que eu vejo hoje? Então, quando os músicos se comprometem a ter fidelidade com as Escrituras, quando a igreja tem comprometimento em ter fidelidade com a doutrina, ela está formando gerações inteiras, ela está trazendo uma teologia saudável, uma cristandade saudável, forte, robusta, por causa dos cânticos que ela está ensinando. Por exemplo, sabe qual é o motivo, um dos motivos da queda da igreja contemporânea? É porque a igreja brasileira, quem dita a teologia da igreja brasileira, quem dita a doutrina da igreja brasileira, quem dita os dogmas da igreja brasileira, não são pastores, pregadores, nem teólogos, são os louvores contemporâneos. A maioria conhece um Jesus que é cantado e não que é lido e estudado. A maioria conhece doutrinas que são cantadas e propagadas pelo movimento gospel contemporâneo. Então, por que nosso cristianismo é diluído, é ralo, é fraco, é carnal, é mundano, é ímpio? Porque o louvor atual dita o ritmo teológico da igreja, a conduta, a vestimenta, o relacionamento, a santidade, toda é propagada por esse louvor. E uma vez que esse louvor não é bíblico, esse louvor é antropocêntrico, esse louvor é secular, esse louvor visa os lucros e os aplausos do homem, ele tem propagado uma doutrina deturpada. Agora sabe o que é o meu maior medo? Está claro que o tema do cântico tem que ser as Escrituras. Está claro que o papel do louvor é ensinar doutrina, mas o louvor contemporâneo não só deixa de ensinar doutrina, não ensina, não só deixa de cantar as Escrituras, não canta, ele não só omite o papel verdadeiro das Escrituras, como ele faz completamente o oposto, ensina heresias. Ensina heresias. Eu vou usar novamente aquela música Tem Sabor de Mel, porque é uma música conhecida e ela não tem nada de cristã. O que aquela música está ensinando? Vingança. Está ensinando um Deus vingativo. Está ensinando que o cristão pode se vingar do outro, pode subjugar o outro, pode se impor sobre o outro. Então ela não só deixa de ensinar doutrina sã, não só deixa de ensinar as Escrituras, como ensina heresias. Você está vendo o risco? A música cristã deve ter como conteúdo os atributos de Deus. O que a música contemporânea ensina?
Por isso que a nossa geração de cristão é tão superficial. Por que que os jovens não têm temor de Deus? Por que que os jovens não têm temor de pecar? Por que que as pessoas caem em pecado dentro das congregações? Porque o Deus que essas músicas ensinam é um Deus carnal, é um Deus imediatista, é um Papai Noel da previdência, é um Deus que só vive para cumprir demanda e capricho de crente. Então a visão que o louvor passa de Deus é de um Deus carnal, de um Deus acovardado, de um Deus que só abençoa e materializa sonhos carnais. É isso que eles cantam. Então a visão que se tem de Deus é essa visão sofrível. Aí o que acontece? Se a música tem poder de formar opinião, se a música influencia gerações, se a música muda pensamentos e ideias, essa música contemporânea está formando uma geração superficial, débil, fraca, porque ela propaga um Deus morto, um Deus fraco, um Deus que não é o Deus das Escrituras. Vou te dar um exemplo. Alguém já viu algum louvor que menciona a santidade de Deus? Que fala sobre a santidade? Você sabia que a santidade de Deus é o maior atributo que Deus possui? Você sabia? A santidade fala da pureza de Deus, da impecabilidade de Deus. Deus é impecável, Deus é puro ao ponto de não ter uma ruga. A santidade de Deus não fala só da pureza, fala da distinção de Deus. Não existe nenhuma criatura que se assemelhe a Deus. Deus é inigualável, invulgar, distinto do uso normal. Não existe nada que foi criado que pode se comparar a Deus. Isso é ser santo. A santidade de Deus é algo tão profundo que Jó capítulo 15 que diz: nem os céus dos céus podem conter-te, nem os seus santos anjos são puros aos teus olhos. Sabe o céu que Deus habita, a eternidade, o terceiro céu, nem os céus que Deus habita podem conter a santidade de Deus. É algo tão tremendo que não pode conter. Eu vou mais longe. Você já ouviu falar dos serafins? Os serafins são as criaturas mais majestosas da Bíblia. Não existe outra criatura tão esplendorosa, fulgurante, tão santa e pura como os serafins. Por quê, pastor? Isso é dado por causa da distância que elas estão do trono de Deus. São as criaturas que mais se aproximam da glória de Deus, do trono de Deus. Isaías capítulo 6. Elas ministram ante a glória de Deus. Mas a Bíblia diz que elas têm 6 asas, essas criaturas, os serafins. Com 2 elas voam, com 2 elas cobrem o rosto, e com 2 cobrem os pés. Você sabe por que os serafins cobrem o rosto? Porque a santidade que emana do trono de Deus, a radiação de santidade é tão grande que aqueles serafins não suportam olhar, e eles cobrem o rosto para não serem desintegrados diante de tal santidade. Agora, como é que você tem coragem de, em pecado, entrar na presença de um Deus que é santo assim? Como é que você tem coragem de ministrar sabendo que esse Deus é tão santo assim? Sabe por que eles cobrem os pés? Porque o lugar que aquele trono está colocado é tão santo que não pode ser pisado por nenhuma outra criatura. Por isso eles cobrem os pés. Isso é santidade de Deus. Agora me diz, qual foi o último louvor que você ouviu citando a santidade de Deus? Agora você está entendendo porque ninguém teme a Deus? Porque o Deus que se ensina nesses cânticos, olha para mim, abraça-me e eu te abraçarei.
Quero te beijar, quero vestir tua sandália, narará. Quero comer no teu prato, comer no prato de Deus, vestir a sandália de Deus, beijar Deus. Se os serafins não suportam a santidade e cobrem o rosto, se ele é tão santo, puro de olhos que não pode contemplar o mal, você está vendo a visão que esse louvor contemporâneo passa? De um Deus menino, de um Deus carnal que beija, que abraça, que dá tapinha nas costas, que usa boné para trás. Deus é santo! Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.